Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Daenerys Targaryen nasceu em Pedra do Dragão, a fortaleza ancestral da Casa Real de Westeros, no ano 284 após a conquista, 9 meses após o final da rebelião de Robert, conflito que marcou o final da dinastia dos dragões nos Sete Reinos, como terceira e última filha do falecido rei Aerys II com sua rainha, Rhaella, que morreu durante seu parto. Daenerys nasceu durante uma noite de tempestade violenta, que levou ao fundo das águas do Mar Estreito grande parte da frota ancorada na ilha, o que lhe rendeu sua primeira alcunha, Nascida na Tormenta ou Nascida na Tempestade. Ela e seu irmão mais velho Viserys eram então os últimos membros ainda sobreviventes da Casa Targaryen, ou assim todos acreditavam, de modo que pouco antes de seu falecimento, a rainha Rhaella havia coroado o garoto como rei Viserys III, com vistas a manter pelo menos formalmente a dinastia viva, e a partir daí, a pequena Daenerys recebeu também o título de Princesa de Pedra do Dragão, como herdeira de Viserys. Mesmo que sua vida ainda estivesse apenas começando, ela já se encontrava em perigo mortal, pois o irmão mais jovem do rei Robert I Baratheon, Stannis, estava naquele exato momento construindo na capital uma frota de guerra, com o objetivo de navegar até Pedra do Dragão, tomá-la em nome de seu irmão e capturar os dois jovens Targaryen, que permaneceriam sendo sempre uma ameaça ao novo regime enquanto vivessem. Sabendo disso, o antigo mestre de armas da fortaleza, Sir Willem Darry, um dos mais proeminentes lealistas Targaryen ainda vivos, sabia que deveria agir e rápido para evitar o extermínio de seu rei e de sua princesa. Assim, ele reuniu um punhado de homens ainda leais ao dragão, se apoderou de um dos últimos navios ainda em condições de velejar na ilha e navegou com Daenerys e Viserys através do mar, em direção às Cidades Livres, para que ambos ficassem distantes do alcance do usurpador. A desesperada expedição chegou pouco tempo mais tarde a Braavos, a mais rica e poderosa das Cidades Livres, e tal movimento não foi acidental. Sir Willem planejava buscar refúgio junto ao Senhor do Mar, acreditando que Robert não assaltaria os jovens Targaryen enquanto ali permanecessem, sob o risco de despertar a fúria do governante maior de Braavos. O pequeno séquito real obteve auxílio junto aos Braavosi, e pelos próximos anos, Daenerys viveu com seu irmão e com o cavaleiro Darry em uma casa com uma porta vermelha, onde tinha seu próprio quarto. Embora coubesse a Sir Willem a guarda e o cuidado do novo rei e da pequena princesa, ele já era então um homem idoso e enfermiço, e quando Daenerys completou 5 anos de idade, ele caiu doente e lentamente deslizou para uma morte tormentosa, deixando-a e ao seu irmão essencialmente sozinhos, pois os lealistas ainda restantes se dispersaram com a morte de seu líder, e os serviçais contratados por Sir Willem os abandonaram sem qualquer cerimônia, mas não sem antes roubarem tudo o que pudessem deles, deixando-os em uma grave situação financeira. Pouco tempo depois, os irmãos foram colocados para fora de sua casa em Braavos, e durante seu despejo, Daenerys chorou de maneira desconsolada, pois ela nunca conhecera a felicidade que havia conhecido naquela casa. Daenerys e seu irmão abandonaram Braavos e passaram os próximos anos vagando por quase todas as Cidades Livres, incluindo Qoor, Lys, Myr, Tyrosh e Volantis, além de terem retornado a Braavos pelo menos mais uma vez, em busca de apoio militar e econômico para a causa de Viserys, para que ele pudesse voltar aos Sete Reinos e retomar o trono que fora de seu pai. Embora eles tenham sido bem recebidos pelos magísteres, arcontes e príncipes mercadores dessas cidades no início, possivelmente motivados em boa medida pelos prováveis ganhos no caso do sucesso de Viserys em retomar o trono, com o passar dos anos o interesse de tais homens na causa dos dois Targaryen minguou, e eles passaram a encontrar muito mais dificuldades em ser ouvidos. Sem contar com a hospitalidade dos homens ricos das Cidades Livres, Daenerys e Viserys precisaram vender seus parcos tesouros ainda restantes para sobreviverem, incluindo a própria coroa usada por Viserys, que antes havia pertencido à rainha Rhaella, e era seu último símbolo de majestade, além de ser a última lembrança de sua mãe e de seu lar que ainda possuíam.
Daenerys mais tarde rememoraria que, depois de ter vendido a coroa de sua mãe, o último resquício de felicidade abandonara seu irmão, restando apenas a raiva e o ressentimento dentro de si, algo que muito a marcara. Em um determinado momento, Viserys ofereceu aos altos oficiais da Companhia Dourada, a maior e mais poderosa das companhias livres de Essos, um suntuoso banquete, para que eles ouvissem suas palavras e tomassem um lugar ao seu lado na luta para retomar o Trono de Ferro. Os oficiais comeram de sua comida, beberam de sua bebida, ouviram seus apelos e riram dele, acreditando que aquele jovem fraco e perdido não valia o tempo deles. Com isso, Viserys se tornou cada vez mais amargurado e obsessivo, acreditando que a coroa de Westeros era seu direito e que nada poderia ficar em seu caminho para obtê-la, e Daenerys sentiu terrivelmente essa mudança de postura. De início, Viserys fora relativamente gentil com ela, deixando que ela dormisse ao seu lado quando se sentia assustada e lhe contando muitas coisas a respeito da história de sua casa e sobre os Sete Reinos, um local que ela nunca tivera a chance de conhecer. Ele também lhe falava a respeito dos dragões Targaryen do passado, a maior fonte de poder e majestade de sua família, além de lhe falar sobre a rebelião e sobre o usurpador, um homem que ela jamais vira, mas que foi ensinada desde cedo a odiar. Viserys lhe prometeu que iria retomar o trono de seu pai e lhe repetira por diversas vezes que, tendo feito isso, lhe levaria de volta aos Sete Reinos, e suas vidas seriam muito melhores do que haviam sido até aquele ponto. No entanto, o irmão tinha seu lado mais sombrio, pois a raiva e o amargor em sua alma tornaram Daenerys um alvo principal para Viserys descontar seus sentimentos. Quando Viserys se enfurecia com ela, algo que ele chamava de o despertar do dragão, ele a machucava fisicamente, além de nutrir por ela uma continuada raiva por ser, em sua mente, a causadora da morte de Rhaella durante seu parto. Em certa feita, quando estavam ambos a caminho de Braavos por mar, Daenerys dissera ao irmão, em tom sonhador, como seria bom tornar-se uma marinheira e passar a vida nos navios. Essas palavras enfureceram Viserys, que torceu seus cabelos até fazê-la gritar e chorar, e berrou em sua face: "Você é um dragão, não um peixe fedorento qualquer." Viserys era também dotado da fácil empáfia e da autopercepção inflada que sempre acometera aos membros de sua casa, considerando-se o último membro de uma raça superior aos demais homens, do sangue da antiga Valíria, o que apenas contribuía para torná-lo menos digno de empatia. Mesmo assim, Daenerys já havia se conformado com seu destino, que seria o de eventualmente se casar com Viserys, seguindo a tradição familiar, para manter o sangue de Valíria puro, como Viserys frequentemente dizia. No ano 297 após a conquista, os irmãos finalmente haviam encontrado uma residência mais permanente, tendo sido acolhidos pelo Magister Illyrio Mopatis, da cidade de Pentos, que os recebeu calorosamente em sua gigantesca mansão e lhes concedeu moradia, lhes emprestou vestes dignas de seu estatuto e se ofereceu para auxiliá-los em seus esforços de reconquista. Daenerys havia crescido para se tornar uma grande beleza. Aos 14 anos de idade, tinha as feições de uma mulher feita, um corpo esguio e franzino, com seios pequenos e longas pernas terminadas em pequenos pés. Sua aparência era clássica do antigo sangue valeriano, cabelos de um cinza prateado, quase em tom branco, profundos olhos púrpuras como os dos senhores de dragões que governaram o mundo outrora, e uma pele pálida e suave. Dizia-se que não seria difícil para ela encontrar um pretendente para si, pois todos os homens em todas as cortes do mundo virariam as cabeças quando ela passasse, e de fato, Viserys e Illyrio negociaram uma aliança na retomada de Westeros que envolveria seu casamento, e os irmãos passaram nada menos do que meio ano vivendo junto ao Magister Pentoshi. Para cumprir a promessa de auxiliá-los na luta que se aproximava, Illyrio sabia que necessitaria de uma força militar poderosa para fazer frente aos exércitos unificados dos Sete Reinos. Sendo assim, ele arranjou a venda de Daenerys como noiva ao líder guerreiro Dothraki Khal Drogo, vindo do grande mar de grama do coração de Essos, que comandava um calazar de 50.000 pessoas. O acordo previa a ajuda dos guerreiros de Drogo a Viserys quando este rumasse para o oeste, em um momento escolhido pelo Khal. Naturalmente, Daenerys não desejava ser vendida e forçada a se casar a este completo estranho, um selvagem intimidador, mas seu irmão foi insistente, pois necessitava do exército que o Khal oferecia. A cerimônia de casamento se deu fora das muralhas de Pentos, à moda Dothraki, o que significava muitas danças, alimentos exóticos e ao menos uma dezena de mortes em combate cerimonial. Daenerys recebeu diversos presentes de noiva, alguns dos quais meramente simbólicos, que deveriam ser oferecidos ao Khal, como um arco feito a partir de osso de dragão e outros verdadeiros, para seu próprio uso.
Seus presentes incluíram 3 servas pessoais, 2 Dothraki de nomes Irri e Shiki e uma Lycena, de nome Doreah, dadas por Viserys, um conjunto de 3 belos ovos de dragão petrificados que valiam mais do que seu peso em ouro, dados por Magister Illyrio, uma magnífica égua prateada, ofertada por seu novo marido, e um conjunto de tomos com canções e contos dos 7 reinos escritos no idioma comum de Westeros, uma das 3 línguas que ela dominava, para além do Alto Valyriano e do Valyriano vulgar com um perceptível sotaque Tiroshi, ofertados pelo novo serviçal tomado ao serviço de seu irmão recentemente, Sor Jorah Mormont, um cavaleiro exilado oriundo do extremo norte dos reinos. Daenerys, obviamente, se sente bastante amedrontada pelos meios selváticos dos Dothraki a princípio, além de se sentir incomodada ao lado de seu novo marido e senhor, um homem grande, forte e intimidador, com o qual ela não pode sequer se comunicar, pois não possuem nenhuma língua em comum. No entanto, após findada a cerimônia, Drogo a monta em sua prata, que não possui um nome, pois tal costume não existe entre os Dothraki, e a conduz para longe do Calazar, para um lugar mais isolado, onde podem consumar seu casamento. Daenerys está apavorada, mas Drogo se mostra surpreendentemente terno, embora ainda não possam se comunicar em palavras. Ele demonstra conhecer apenas uma palavra no idioma comum, não, e após se ajeitarem e ela dar seu consentimento, o ato finalmente é consumado. No dia seguinte ao casamento, ela é oficialmente tomada pelo povo nômade como a Khaleesi, a esposa do Grande Khal, e o Calazar finalmente se movimenta, se afastando de Pentos, e Daenerys e Viserys seguem ao lado dos Senhores dos Cavalos. Sor Jorah também segue com o Calazar, tendo juramentado sua espada ao rei Targaryen. Ao longo dos dias e noites, Daenerys ainda se sente solitária e assustada, passando por terríveis dores de cela durante os dias, e por brutais sessões de sexo com Drogo durante as noites. E exatamente na mesma noite em que ela decide que já não é mais capaz de seguir adiante, e começa a pensar em formas de se ver livre de seu sofrimento, ela sonha com um grande dragão negro. As chamas do dragão de seu sonho a purificam, e a fazem se sentir renovada e forte pela primeira vez. Dessa noite em diante, imbuída de uma nova força e determinação, a vida entre os selvagens se torna mais e mais fácil para Daenerys, e ela encontra dentro de si a vontade para modificar sua rotina. Ela passa a apreciar mais a companhia dos Dothraki e o meio ambiente árido e desolado pelo qual passam, se dedica seriamente ao aprendizado da língua Dothraki e até mesmo enfrenta pela primeira vez na vida seu irmão, quando ele a ataca por ter despertado o dragão, repelindo-o apenas para ver um chicote preso em torno de seu pescoço, e um dos guerreiros do Calazar lhe perguntando se deseja ver o sangue de Viserys na terra, por atacar a Khaleesi. Ela lhe diz que não deve ferir, mas esse momento serve como um abrir de olhos ao homem patético, fraco e cruel que o irmão se tornou, e para o péssimo rei que viria a ser. Ela discute tal conclusão com Sor Jorah, e fica chocada ao descobrir quão baixa é a conta em que o cavaleiro toma seu irmão. Sor Jorah lhe diz que, ao contrário do que Viserys afirma, Rhaegar foi o último dragão, enquanto ele não passa da sombra de uma serpente, uma figura digna de pena. Daenerys então cuidou de melhorar seu relacionamento com seu marido. Quando Drogo foi à sua tenda em busca de seus direitos, Daenerys o conduziu para fora, uma vez que, de acordo com a crença do Dothraki, todos os acontecimentos de importância na vida de um homem devem ser realizados ao ar aberto. Ali, ela o conduziu no ato sexual, não o deixando tomá-la pela traseira, à moda dos senhores dos cavalos, mas ao invés disso olhando-o cara a cara, como parte de sua nova confiança recentemente adquirida. E daquele momento em diante, a sintonia foi a marca de sua união com Drogo, e Daenerys foi capaz de encontrar felicidade e amor em seu casamento pela primeira vez. Daenerys passou a se referir a Drogo como seu sol e estrelas, e Drogo passou a chamá-la Lua da minha vida. O Calazar então rumou em direção a Vaes Dothrak, a grande capital do povo Dothraki, à sombra da Mãe das Montanhas e do Ventre do Mundo. E durante o trajeto, no limite do Mar Dothraki e no 14º dia de seu nome, Daenerys revelou ao seu marido e ao Calazar que ela se encontrava grávida, à espera do filho do Khal. Ao chegarem a Vaes Dothrak, Daenerys esperou para ser inspecionada pelas feiticeiras do Dosh Khaleen, as antigas esposas de Khals falecidos, e enquanto isso, durante um anoitecer, ela e Viserys se envolveram em mais uma querela, durante a qual ela se livra do agarrão do irmão, golpeando-o no rosto com uma pesada fivela de cinto, após o que ele ordena que nunca mais a toque, ou ela fará com que os companheiros de sangue do Khal o matem.
Daenerys ordena a Viserys que deixe sua presença, e daquele momento em diante, o relacionamento entre os irmãos estava rompido, e apenas coisas ruins poderiam emergir disso. Quando Daenerys é posta diante das feiticeiras, ela toma parte em uma cerimônia com o objetivo de fortalecer a criança em seu ventre, na qual ela deve comer o coração cru de um garanhão, sem vomitar. Após concluir a tarefa, as feiticeiras profetizam que o filho de Daenerys será o Garanhão que monta o mundo, um lendário líder há muito prometido em uma antiga profecia, que unirá todos os Dothraki em um só Khalazar e conquistará o mundo inteiro. Ao perguntarem à jovem o nome que dará ao Garanhão que monta o mundo, Daenerys escolhe Rhaegal para nomeá-lo, em homenagem ao seu galante irmão caído, Príncipe Rhaegar, a quem ela nunca chegou a conhecer, mas cujos feitos descobriu através das histórias de Viserys. Após findada a cerimônia, um grande banquete em honra ao Khal, sua Khaleesi e seu filho por nascer é celebrado, e durante o festim, Daenerys é informada por Sor Jorah da tentativa de Viserys, frustrada pelo próprio Sor Jorah, de surrupiar seus ovos de dragão, para que pudesse vendê-los e contratar espadas que lhe reconquistassem o trono. Daenerys, atônita, não compreende por que seu irmão quereria lhe roubar, argumentando que, caso desejasse os ovos, ele teria apenas de pedir, pois era seu legítimo rei. Ela não teve mais muito tempo para conjecturas, no entanto, pois um Viserys embriagado e desorientado adentra o salão do festim, armado e vestido com as roupas citadinas puídas, aos gritos. Ele confronta Khal Drogo, se dizendo impaciente para receber o exército e a coroa que lhe foram prometidos pela mão de Daenerys, sem saber ou simplesmente ignorando que não se exige nada a um Khal. Sor Jorah tenta desesperadamente impedir tal insanidade, mas é afastado pela lâmina da espada emprestada por Illyrio a Viserys, e este anuncia que ninguém toca o dragão sem sua permissão. Imediatamente, 5.000 Dothrakis presentes ao salão começam a disparar uivos e imprecações contra Viserys, pois dentro da cidade sagrada as lâminas são proibidas. Finalmente, Daenerys se revela e implora ao irmão que largue a espada e se junte a ela. Viserys então caminha até ela, com a espada em riste, e ameaça cortar fora seu filho direto na barriga caso não tenha suas exigências atendidas. Quando suas palavras são traduzidas para Drogo, ele anuncia que Viserys terá uma coroa dourada e que os homens tremerão em sua presença. De início, o jovem tolo interpretou aquilo como algo em seu favor, mas seu semblante mudou quando o entendimento lhe chegou. Os companheiros de sangue de Drogo o fizeram largar a espada e o colocaram de joelhos, enquanto o Khal derramava um caldeirão de ensopado, jogando diversos ornamentos de ouro dentro do caldeirão para que derretessem. Depois, Drogo ergue o caldeirão com ouro fervente e se posiciona diante de um Viserys histérico, que urge e implora à irmã que o salve. Sor Jorah deseja poupar Daenerys da visão, mas ela está decidida a ver a morte desse homem que um dia fora seu irmão. Com um rápido movimento, o caldeirão dourado é derramado sobre Viserys, que uiva terrivelmente antes de ser largado no chão, sem vida. Ao ver tal cena, Daenerys passa a ter certeza de uma coisa: seu irmão jamais fora um verdadeiro dragão, pois os dragões não podem ser feridos pela ação do fogo. Com isso, Daenerys tornou-se inequivocamente a última de sua linhagem, o último membro sobrevivente da casa Targaryen, e seria sua responsabilidade impedir que sua dinastia perecesse por completo. Ela decidiu que o trono de ferro de seus antepassados deveria ser tomado em nome de seu futuro filho ainda por nascer, e por isso tentou se utilizar de todos os seus artifícios, truques de cama e poder de persuasão para convencer seu marido a fazer algo que nenhum Khal fizera antes dele: conduzir seu povo e seus guerreiros através da água venenosa para além do limite do mundo, invadir os 7 reinos de Westeros e tomar o reino em nome de Rhaegal. De início, Khal Drogo não tem nenhum interesse em fazê-lo, já que os Dothraki desconfiam profundamente de qualquer água que seus cavalos não possam beber, e não singram os mares como resultado. Mas sua perspectiva muda completamente quando Daenerys sobrevive a uma tentativa de envenenamento no mercado ocidental de Vaes Dothrak, através da intervenção de Sor Jorah, por um assassino enviado pelo usurpador. Através do envenenador em potencial, descobre-se que Robert havia espalhado aos 4 cantos de seu reino que elevaria à categoria de Lorde qualquer homem que se dispusesse a assassinar Daenerys e seu filho ainda no ventre.
Khal Drogo, furioso, determinou que o infeliz fosse atado a um cavalo e arrastado até a exaustão e a morte, e diz a todo o seu povo que decidir rumar em direção ao oeste, atravessar o mar de água venenosa para invadir as terras do poente, colocar abaixo as casas de pedra dos Homens de Ferro, quebrar seus deuses, raptar suas viúvas e trazer os prêmios de guerra para Vez Dothrak, para sua esposa e seu filho, o garanhão que monta o mundo. Para isso, ele primeiro leva seu Khalazar mais ao sul, em direção à Baía dos Escravos, para angariar cativos nas terras próximas para vender aos Giscari, em troca de riquezas para financiar sua expedição ao poente. No caminho, eles se deparam com um assentamento lhazareno sob ataque de outro Khalazar, liderado por Khal Ogo. Os dois Khalazares lutam pelo saque, e Drogo sai vencedor do embate. E embora muitos dos cavaleiros de Ogo tenham escapado, Sword Jorah estima que a batalha lhes tenha rendido pelo menos 10.000 cativos, prontos para serem vendidos. Daenerys, ao ver as imagens de crueldade e pilhagem, se sente enojada com a escravidão, os estupros e a violência, muito embora tudo aquilo estivesse acontecendo em nome de seu objetivo maior. Em um determinado ponto, ordena a todos os homens do Khalazar que parem com os estupros às mulheres lhazarenas, tomando a todas como escravas pessoais como forma de protegê-las. Isso enfurece alguns dos cavaleiros, mas não o suficiente para desafiar sua calice, e Drogo, ao ser informado do ocorrido, se sente deliciado com a ousadia de Daenerys, dizendo a todos que tal fogo é reflexo de seu filho em seu ventre, e que tal força é uma manifestação do poder contido no garoto. Drogo fora ferido durante as lutas, e Daenerys naturalmente se sentiu preocupada com seu ferimento, mas os curandeiros Dothraki se encontravam distantes deles naquele momento. Ao invés disso, uma das escravas lhazarenas deu um passo à frente, clamando ser capaz de curar a ferida do grande Khal. Ela se chamava Mirri Maz Duur, e se dizia como a curandeira do templo arruinado do grande pastor na cidade. De início, os companheiros de sangue afastaram a mulher, praguejando e chamando-a Migi, mas através da intervenção de Daenerys, Drogo concorda em acompanhar a curandeira para dentro de uma tenda para ser tratado. Depois disso, Daenerys se aproxima da curandeira e pede que ela lhe acompanhe em seu trabalho de parto iminente, ficando a cargo de sua cama de sangue. Logo, a compressa de Mirri sobre o ferimento de Drogo começa a incomodá-lo, e ele eventualmente se livra dela, amaldiçoando a curandeira. Isso se mostraria um grande erro em pouco tempo, pois sua ferida gangrenou, tornando o Khal mais e mais fraco a cada dia. Ele logo se torna tão fraco que acaba por cair de seu cavalo, algo muito perigoso para si e para Daenerys, pois entre os Dothraki, um homem que não é mais capaz de montar não possui nenhum respeito, e o Khal que não monta seu cavalo não é Khal nenhum. Para mascarar a situação, Daenerys ordena que a coluna pare no exato ponto onde Drogo caiu e monte acampamento, e diz a todos que, em caso de perguntas, devem dizer que Drogo ordenou a parada pois sua hora de dar à luz se aproximava. Ela também ordena aos companheiros de sangue que tragam Mirri Maz Duur até ela. O cavaleiro Koto, especialmente desagradado por receber ordens de Daenerys, lhe diz que trará a cabeça da Lhazarena até ela, mas após uma ameaça de Daenerys de revelar a Drogo sua desobediência, ele se vê forçado a cumprir sua ordem, a contragosto. Enquanto isso, Daenerys conduz Drogo para dentro de uma tenda. Depois, através de Sword Jorah, ela descobre que o rumor sobre a queda do Khal estava se espalhando pelo Khalazar. Não havia tempo a perder. Ela implora a Jorah que ajude seu marido, e o cavaleiro usa uma lâmina para remover o cataplasma sobre a ferida do Khal. Ao ver a horrível infecção que havia emergido, o cavaleiro comunica a Daenerys que seu Khal está praticamente morto, e que já não há mais nada a ser feito. Ele então urge a Daenerys que fuja enquanto ainda resta tempo, rumando com ele para leste, pois com a queda do Khal haveria uma luta pelo poder, e seus Khos seriam os primeiros a matar seu filho ainda no ventre, para tomarem posse do Khalazar, enquanto ela seria conduzida à força para o Dosh Khaleen. Mas Daenerys se recusa a fugir, e diz que permanecerá ao lado de seu marido. Quando Mirri lhe é apresentada, ela implora à mulher que trate da ferida de Drogo e lhe salve a vida, mas a Lhazarena também chega à mesma conclusão de Jorah, dizendo a Daenerys que o tempo para seus conhecimentos curativos já havia passado. Daenerys então a força, lhe dizendo que deve haver alguma espécie de conhecimento que salve a vida do Khal, alguma magia. E então, Mirri sugere que existe um feitiço, uma espécie negra de magia de sangue, que talvez possa trazer o grande Khal de volta das portas da morte, mas ela adverte a Daenerys que haverá um preço, e que ele será alto.
Mihri lhe diz também que deixar o Khal seguir seu caminho seria mais limpo, e que apenas a morte pode pagar pela vida. Mas Daenerys, desesperada para salvar seu marido, seu filho e a si mesma, diz à curandeira para fazer tudo o que for necessário. Assim, a mulher entra na tenda do Khal, ordena que seu corpo seja posicionado em uma tina de banho, manda que sua montaria seja trazida e ordena que ninguém mais entre enquanto ela conduz o ritual, pois os mortos ali dançariam, e os vivos não devem testemunhar sua dança. Daenerys se posiciona diante da tenda para impedir a entrada de qualquer um, mas ao ouvirem os cânticos sinistros da feiticeira Lhazarena, os Khos de Drogo se enfurecem, acusam Daenerys de ser também uma Migi e tentam forçar passagem. Eles são interrompidos pela intervenção dos Khas de Daenerys, homens apontados por Drogo para defender sua pessoa, e um furioso combate se instaura do lado de fora da tenda. Rhaegal, sentindo a atmosfera hostil, chuta violentamente dentro do útero da Khaleesi, enquanto os Arrax cantam sua canção de aço e os homens caem em torno de si. A hora de Daenerys havia chegado, no exato momento do combate e do ritual, e ela começa a padecer de terríveis dores de parto. Sor Jorah ampara e ordena que as parteiras do Khalazar sejam trazidas, mas ouve que as mulheres não virão pois acreditam que Daenerys se encontra amaldiçoada. Quando alguém lhe sugere que a leve a Mihri, ele levanta Daenerys e a leva para dentro da tenda, apesar dos avisos da feiticeira, mas Daenerys se encontra muito fraca e atormentada pelas dores para protestar. Daenerys só voltaria a acordar dias mais tarde, depois de uma série de sonhos febris e desconexos, com um de seus ovos de dragão sobre seu colo. Ela logo descobre que Rhaegal havia sido mal formado durante a gestação, e viera ao mundo natimorto, deformado e monstruoso, com escamas como as de um lagarto e pequenas asas de couro. Mihri lhe diz que o garoto já tinha estado morto há meses, embora Daenerys o tivesse sentido forte e cheio de vida antes de perder a consciência. Então veio a revelação. Ao contrário do que Daenerys imaginava, o cavalo de Drogo não fora o preço de sangue pago por sua vida, mas sim Rhaegal, seu próprio filho, que havia sido sacrificado dentro de seu ventre por Mihri. O Khalazar havia se dispersado após a queda de Drogo e durante o sono perturbado da Khaleesi, se dividindo em duas novas hostes, lideradas pelos antigos Khos Pono e Jaqo, agora Khal Pono e Khal Jaqo. E Drogo se encontrava imediatamente fora da tenda, ainda vivo, mas em um estado catatônico. Embora respirasse, o Khal se mantinha estático, como uma rocha, com o olhar fixo no horizonte, sem esboçar nenhuma reação ao meio ambiente, nem responder a qualquer chamado. Daenerys, ao vê-lo em tal situação, se desespera e demanda saber da feiticeira quando é que Drogo voltará a seu estado normal. A resposta de Mihri Maz-Dur foi: quando o sol nascer no oeste e se puser no leste, quando os mares secarem e as montanhas forem sopradas pelo vento como folhas, quando seu ventre ganhar vida novamente e der à luz um filho vivo, então ele voltará, e não antes. Então, Mihri diz a Daenerys que foi errado da parte de Drogo ter queimado o templo do Grande Pastor, e que a morte de Rhaegal significava que ele não teria a chance de incendiar mais santuários, matar mais inocentes ou destruir mais cidades. Daenerys então rebate que ela salvará a vida da feiticeira, e Mihri a isso retrucou que Daenerys deveria dar uma boa olhada em seu Khal, que permanecia vivo como prometido. Quando a Khaleesi disse que aquele estado não era vida para alguém como Drogo, Mihri Maz-Dur lhe perguntou então: de que vale a vida quando tudo mais lhe é tirado? Aquilo fora demais. Daenerys ordenou a seus Khas que prendessem a bruxa, pois ela pretendia demandar da Lhazarena as vidas que ela lhe tinha roubado. A Khaleesi, então, em uma última tentativa desesperada de obter de Drogo uma resposta, tentou falar alegremente a ele, e até mesmo dar-lhe prazer uma vez mais, mas tudo foi em vão, e o Khal permaneceu impassível. Era mesmo o fim. A única coisa que ainda restava por ser feita era aliviar seu sofrimento. Daenerys então ordenou que fosse erguida uma grande pira funerária para Drogo, seguindo a tradição de sua casa, e diante do monumento anuncia a todo o seu diminuto Khalazar que ela era, daquele momento em diante, uma rainha de próprio direito, Daenerys I da casa Targaryen, e que todos que se encontravam diante de si eram agora parte do seu reino. Ela liberta todos os escravos ainda presentes, nomeia Jorah como seu protetor mais próximo e o primeiro cavaleiro de sua nova guarda real, e elege 3 dos homens de seu Khas, Agol, Jogol e Hakaro, como seus novos Khos, seus companheiros de sangue, atribuindo a cada um deles um dos presentes cerimoniais que recebeu em seu casamento.
Os homens, embaraçados, recusam a indicação, alegando que seria uma grande vergonha ser companheiro de sangue de uma mulher, e que seu dever era conduzi-la para Vez Dothrak, para se juntar às feiticeiras do Dosh Khalim, mas ela ignora seus protestos. Se olhar para trás, estou perdida. Por fim, Daenerys pega os 3 ovos de dragão petrificados que ganhou de Ilírio e, seguindo as visões que tivera enquanto desacordada, os posiciona sobre a pira por acender, logo ao lado do corpo de Drogo. Ela também ordena que Miri seja presa à pira, para queimar viva juntamente com o corpo de Drogo e seus pertences terrenos, repetindo a fala da mulher de que apenas a morte pode pagar pela vida, além de posicionar um cavalo morto na pira, para que o Khal possa cavalgar sobre ele até as Terras da Noite, como acreditam os Dothraki. A pira de Drogo é então acesa, à primeira luz do entardecer, um incandescente cometa vermelho como sangue. E quando o monumento funerário queima forte e vivo, Daenerys ignora os protestos e apelos de Sor Jorah e, seguindo seu sonho e sua intuição, caminha de corpo aberto para dentro das chamas, sob o som de gritos de agonia de Mirri Maz Duur, em um gesto que deve ter parecido uma completa loucura aos olhos dos presentes, que a tudo assistiam, em completo assombro. Na manhã seguinte, quando as últimas esparsas chamas se apagavam sobre uma grande pilha de fuligem e pedaços de madeira carbonizados, os Dothraki e Sor Jorah se aproximaram, esperando encontrar uma pilha de ossos enegrecidos do que fora antes sua rainha. Mas ao invés disso, o que encontraram os maravilhou e assombrou, colocando muito sobre os joelhos. Daenerys Targaryen se encontrava encolhida sobre as cinzas, sem cabelos, roupas ou qualquer outro tipo de pelo corporal, mas milagrosamente intacta pelas chamas, acompanhada por 3 pequenos dragões recém-eclodidos, as primeiras criaturas do tipo a serem vistas em todo o mundo em 150 anos. Estarrecidos com tal visão, todos os presentes, sem exceção, se curvaram e a aclamaram como sua senhora e rainha, e todas as reservas haviam desaparecido por completo. Daquele momento em diante, Daenerys passou a ser conhecida por seu povo como a Mãe de Dragões e a Não Queimada. Daenerys nomeou seus dragões em lembrança aos 3 homens mais importantes em sua vida. A criatura branca e creme foi chamada Viserion, pois embora seu irmão Viserys tenha sido estúpido, covarde e cruel com ela, fora o único parente que conheceu, e lhe ensinara muito a respeito de sua herança e de seu lar. Ao dragão verde, ela deu o nome Rhaegal, em memória ao seu valente irmão mais velho, morto ainda antes de seu nascimento pelas mãos do usurpador. E finalmente, ao dragão negro e vermelho, o maior da pequena linhada, ela nomeou Drogon para celebrar a vida e os feitos de seu marido, um homem que jamais conhecera a derrota, e que fora levado pela magia sórdida de uma feiticeira traiçoeira. Como o cometa fora a marca de seu renascimento a partir das chamas, Daenerys decidiu que o melhor curso de ação para si e para os seus era seguir o curso indicado por ele, e embora seus Dothraki acreditassem que a marca vermelha no céu fosse o arauto do mau presságio, Daenerys acredita que ele é uma marca de sua ascensão, um sinal enviado pelos deuses para celebrar seu renascimento. No entanto, ela estava plenamente ciente também de que a direção que o cometa marcava era a única que poderiam seguir de qualquer maneira, pois rumando para o norte, eles retornariam ao Mar de Grama, onde corriam o risco de ser atacados e massacrados por outro Khalazar de passagem. Ao sul se encontrava a nação de Lhazar, e os Homens Ovelha, embora pacíficos, não sentiam nenhuma amizade por Dothrakis. E finalmente, o leste era a direção para a qual o Khalazar de Pono havia seguido, e ele simplesmente dizimaria seus acompanhantes e a levaria para o Dosh Khalim. Por isso, rumaram para o oeste, enfrentando a vastidão desolada do Deserto Vermelho. O encolhido Khalazar de Daenerys era digno de pena. Apenas pouco mais de uma centena de velhos cansados e curvados, mulheres, jovens sem sinos nos cabelos e um pequeno punhado de cavaleiros leais, para além de Sor Jorah, seu principal conselheiro. Eles seriam exterminados por qualquer outro grupo com o qual topassem. Eles eventualmente atingiram uma cidade abandonada em meio ao deserto, a qual Daenerys nomeou Vez Tolorro, ou Cidade dos Ossos, em Dothraki, e ali eles pararam durante algum tempo, para repousarem e se recuperarem da dura travessia da areia. Eles encontraram na cidade um belo sombreado, água potável e profusas frutas para se alimentarem, e Daenerys chegou a considerar permanecer ali, para ver seu Khalazar florescer, mas por fim decidiu que esse não seria seu destino, e então enviou seus melhores batedores em todas as direções, para que avançassem tanto quanto fosse possível e descobrissem tudo o que havia pela frente, para retornar e reportar a ela qual era o melhor curso a seguir.
Ago e Hakaro retornaram sem notícias animadoras, e Daenerys começa a fortalecer as muralhas parcialmente arruinadas de Vaes-Tolorrol, pois caso fossem obrigados a permanecer ali, teriam de se defender, já que as forças que haviam destruído essa cidade no passado poderiam retornar a qualquer momento. No entanto, após um longo tempo, Drogo retornou à cidade no deserto, e não veio sozinho. Ele era acompanhado por 3 emissários ricamente vestidos e ornamentados, representando a grande cidade de Qarth, nas profundezas do deserto. O príncipe do comércio Sharo Shoan Daxos, o mago Pyat Pree e a umbromante misteriosa Quaithe de Ashai. Eles haviam vindo em busca da Mãe de Dragões, a responsável por trazer a maravilha e a magia de volta ao mundo após tanto tempo, para testemunhar com seus próprios olhos a existência das criaturas. Eles então escoltaram Daenerys e seu povo através do deserto, em direção à cidade. Uma vez lá, Daxos oferece a ela e aos seus a hospitalidade de seu palácio, uma construção tão imensa que pode acomodar com folga todo o calazar da rainha. Mais tarde, enquanto é visitada por outros curiosos, ávidos por um vislumbre de suas crias, Daenerys fica sabendo, através do capitão Kuuru-Mo, do navio Vento de Canela, da morte de Robert I, o Usurpador, em um acidente de caça, e dos distúrbios nos 7 reinos. Foi como se um sol nascesse dentro de seu coração. De uma só vez, a sombra que lhe perseguira durante toda a sua vida e que tentara matá-la em vez Dothrak não mais existia, e os 7 reinos estavam livres para serem tomados. Ou assim ela imaginou, a princípio. Mais uma vez, Daenerys se via na necessidade de buscar apoio financeiro e militar para si em seu intuito de retornar a Westeros e tomar para si o trono do pai. Ela visitou primeiro a Guilda dos Poronatos, um dos 3 grupos políticos mais importantes da cidade, e fez um apelo por seu apoio. Eles a recusaram, no entanto, possivelmente só tendo concordado com a audiência em primeiro lugar por pura curiosidade. No caminho de regresso ao Palácio de Sharo, Daenerys é confrontada por Quaithe, que lhe urge para viajar até Ashai da Sombra caso queira compreender as verdades ocultas por trás da fachada do mundo visível. Diz a umbromante a Daenerys: para ir para o norte, deve viajar para o sul. Para alcançar o oeste, tem de ir para leste. Para ir em frente, deve voltar para trás. E para tocar a luz, tem de passar sob a sombra. A rainha não compreende bem as palavras misteriosas da mulher, mas também não é capaz de tirá-las de sua mente. Mais tarde, Daenerys foi pedida em casamento pelo próprio Sharo Shoan Daxos, pedido este que ela considerou cômico, por ter percebido de antemão o claro desinteresse do príncipe mercador em seus encantos femininos, e seu único e exclusivo desejo de obter poder com tal união. A questão deixou de ser tão engraçada para si quando Sor Jorah a alertou sobre um costume peculiar da cidade de Qarth, segundo o qual os casais prestes a se unir deviam empenhar um presente um ao outro, e embora só pudessem pedir uma coisa, ela não poderia ser recusada, e Daenerys intuiu que Sharo lhe pediria um de seus dragões como seu penhor. Não tendo mais nenhuma opção em vista, ela decidiu se virar para os magos de Qarth. Seguindo o conselho de Pyat Pree, Daenerys rumou até a casa dos Imorredouros, o covil dos magos da cidade, e ali foi introduzida à Sombra da Tarde, a bebida misteriosa tomada por eles para induzir um estado de percepção superior. A princípio, o gosto pareceu terrível a Daenerys, algo como carne apodrecida, mas à medida que os goles avançavam, o sabor se tornou muito melhor, e a visão da rainha se alterou. Depois, ao adentrar a casa, completamente sozinha, como for a exigência de Pyat Pree, Daenerys experimenta diversas estranhas visões. Quando ela atinge o Salão dos Imorredouros, o coração do complexo, ela é confrontada pelos próprios, envoltos em um manto de sombras. Eles lhe dizem que ela acenderá 3 chamas, uma para a vida, uma para a morte e uma para o amor, e sofrerá 3 traições, uma por sangue, uma por ouro e uma por amor. A seguir, ela experimenta mais visões, enquanto os Imorredouros avançam contra ela, sedentos pelo poder representado pela Mãe da Magia, jurando que ela nunca mais abandonará aquela casa. No entanto, Daenerys é salva por Drogon, que desencadeia seu fogo e incendeia os Imorredouros, dando um fim a eles, colocando um fim também à sua casa de poeira e permitindo a Daenerys escapar. Ao emergir da ruína do palácio, Daenerys é atacada por Pyat Pree pelo que havia feito, mas seus Khos e seu dragão a salvam.
Com a destruição da Casa dos Imorredouros, os Cartenos subitamente se dão conta de que, muito mais do que uma mera curiosidade, os dragões de Daenerys são criaturas muito perigosas, e por isso, de súbito, desejam que ela deixe sua cidade. Ademais, Sharo a adverte que os imortais sobreviventes se reuniram para fazer cair o mal sobre ela, e após mais uma recusa a outro de seus pedidos de casamento, sua boa vontade para com Daenerys subitamente chega ao fim, e ele urge a ela que parta de seu palácio e de sua cidade. Daenerys parte então ao porto de Qarth, em busca de um navio que leve a si e aos seus para longe dali, mas devido especialmente à natureza incendiária de suas criaturas, ela foi recusada por diversos capitães, ou recebeu pedidos de preços exorbitantes para levá-los. Enquanto isso, Sor Jorah adverte que eles estão sendo seguidos sorrateiramente por dois indivíduos, um velho sustentado por um bastão e um enorme eunuco careca. Mas antes que eles pudessem tratar disso, um homem pesaroso sob disfarce entrega a Daenerys uma caixa ornamentada contendo uma mantícora mortal, destinada a envenená-la. Daenerys teria morrido ali não fosse pela ação rápida do velho, que usou seu bastão para matar a mantícora. Profundamente grata, Daenerys descobre que o velho e o gigante se chamam respectivamente Arstan Barba Branca e Belwas, o Forte, e que haviam sido enviados desde Pentos pelo Magister Illyrio para encontrá-la e trazê-la de volta à cidade, depois que o Magister soube do nascimento de seus dragões. Belwas fora mandado como uma forma de escolta, enquanto Arstan servia como seu escudeiro, apesar de sua idade avançada. Eles vieram a Qarth em 3 navios da frota mercante de Illyrio, capitaneados pelo capitão Groleu, e ao vê-los, Daenerys decidiu-se de antemão por renomeá-los para Vhagar, Meraxes e Balerion, os nomes dos 3 dragões do Conquistador, nomes de deuses da antiga Valíria, para que todos soubessem que os dragões estavam retornando para casa. Contudo, enquanto ainda no mar a caminho de Pentos, Daenerys é convencida por Sor Jorah de que, caso vá de volta à mansão de Illyrio como planeja, ela estará se colocando em suas mãos, e que o ganancioso e esperto Pentoshi planeja mais para ela do que a permite saber, de modo que ela ordena que os navios mudem seu curso e sigam em direção ao porto de Astapor, na Baía dos Escravos, onde Sor Jorah diz que ela poderá obter para si as melhores tropas de infantaria em todo o mundo. Os Imaculados, para formar para si um exército próprio, leal a ela antes de retornar ao oeste. Depois disso, Sor Jorah, cedendo a um desejo latente, beija Daenerys e confessa seus sentimentos, lhe dizendo que tal qual o dragão Targaryen tem 3 cabeças e o Conquistador teve 2 esposas, ele está pronto para se tornar um de seus maridos, para ajudá-la em sua conquista. Daenerys, que não se sente atraída por Jorah, recusa-o e diz que ele jamais deverá voltar a beijá-la, mas seu assalto despertou nela sentimentos que ela acreditava terem desaparecido após a morte de Drogo, de modo que em uma noite ela toma sua servidora Irri como amante, esperando que suas carícias e beijos a satisfizessem, mas tudo foi em vão. Quando os navios de Daenerys atingem o porto de Astapor, ela caminha ao lado de sua comitiva pela Praça do Orgulho, guiada pelo representante dos bons mestres da cidade, Krasnis Mo Naklos, um rude velho Giscari que se aproveita da suposta ignorância da rainha em seu idioma mestiço para fazer diversas observações grosseiras sobre ela, se referindo a Daenerys como a prostituta do Ocidente. Enquanto isso, ele é assessorado pela escrava mirim Missandei de Naath, uma escriba treinada especialmente para servir como intérprete, fluente em diversos idiomas, incluindo a língua comum de Westeros. Porém, o que Krasnis ignorava era que, sendo uma Targaryen, a Daenerys havia sido ensinado o Alto Valyriano desde tenra idade, de modo que ela era capaz de entender quase toda a fala do feitor. Mas ela nada disse, deixando que a ignorância de Krasnis sobre este fato servisse como uma vantagem na negociação, fingindo acreditar nas educadas traduções de Missandei das deselegantes colocações do Giscari. A rainha é apresentada aos Imaculados, um exército de 8.000 soldados eunucos postados em perfeita formação e em sentido, enquanto Missandei lhe fala a respeito de seu rigoroso e brutal treinamento. Daenerys está disposta a trocar todos os seus bens e os navios pelo exército de 8.000 Imaculados e mais os 5.000 rapazes em treinamento, mas os bons mestres desejam adicionar os dragões da rainha na negociação. Para a surpresa e horror de seus conselheiros, Daenerys concorda em dar um deles em troca dos soldados, e os feitores escolhem Drogon por ser o maior e mais forte, dando a escrava Missandei como um presente a Daenerys, um penhor por um bom negócio.
Kraznys lhe entrega o chicote do feitor, simbolizando a troca de comando, e ela lhe entrega Drogon, preso por uma corrente. Porém, quando o feitor diz a Missandei que fale a Daenerys que a cria de dragão está muito indisciplinada e que ela deve ajudá-la a sossegá-la, Daenerys responde em alto valeriano, para assombro do homem, lhe dizendo que um dragão não é um escravo. Imediatamente depois disso, ela ordena aos seus novos soldados que assassinem todos os feitores e todos os homens que carregam chicotes, antes de gritar Dracarys, a palavra valeriana para fogo de dragão, fazendo com que Drogon cuspa suas chamas e incendeie o rosto de Kraznys. Em pouco tempo, todos os feitores e seus soldados estão mortos, e Daenerys liberta todos os Imaculados presentes, para além de Missandei, perguntando a eles se desejam segui-la como homens livres dali em diante. Todos aceitam, e a partir daquele momento, Daenerys passou a contar com uma grande força de combate para si. Antes de partir de Astapor, Daenerys se certifica de que todos os escravos da cidade sejam libertados por seus Imaculados, e coloca um conselho de homens livres no comando, para substituir os Bons Mestres, que perderam todo o seu poder. O próximo alvo da Mãe de Dragões, acompanhada por Sor Jorah, Arstan, Belwas e por seu exército de Imaculados, é a segunda cidade Ghiscari da Baía dos Escravos, Yunkai, onde ela pretende promover uma libertação em massa nos mesmos moldes da de Astapor. Quando eles atingem as muralhas da Cidade Amarela, os Yunkaitas já estão bem cientes do saque de Astapor e da traição de Daenerys aos Bons Mestres, e por isso estão preparados para resistir. Eles reforçaram suas defesas e contrataram 2 companhias mercenárias para fazer frente aos Imaculados, os Corvos Tormentosos e os Segundos Filhos, para reforçar seu próprio contingente de 4.000 soldados escravos. Tais defesas não são nada diante dos 8.000 homens altamente treinados da rainha, e ela tem plena consciência disso, mas também não deseja perder muitos de seus soldados antes mesmo de cruzar o Mar Estreito, pois seu objetivo principal continua a ser Westeros. Desse modo, ela arranja encontros com o representante de Yunkai e com os capitães das 2 companhias, em horários distintos, para lhes dar a chance de capitular sem uma luta. Primeiro, ela se encontrou com os capitães dos Corvos Tormentosos. 2 deles, Salor, o Calvo, e Prendon Nagesen, se recusam no ato, possivelmente motivados pelo desejo de vingança, uma vez que o segundo tinha parentes em Astapor. O terceiro, no entanto, Daario Naharis, pensava de maneira diferente, e embora tenha sido vencido no assunto, se mostrou bem disposto com relação a Daenerys ao sair da tenda. Depois, foi a vez do comandante dos Segundos Filhos, um homem ruidoso, enorme e grosseiro chamado Mero de Bravos, conhecido como o Bastardo do Titã. Ele fez diversas sugestões obscenas dirigidas a Daenerys, e ela respondeu à altura, ameaçando. Depois, os ânimos se acalmaram, e ela propôs que Mero levasse seus termos para serem discutidos com seus irmãos antes de lhes darem uma resposta, dando-lhe 3 dias, e oferecendo toda uma carroça de vinho como gesto de boa vontade, antes de mandá-lo embora. Por último, ela recebeu Grazdan Moeraz, um dos sábios mestres de Yunkai, que fala em nome da Cidade Amarela. O enviado a ameaçou, lhe advertindo que não conquistaria vitórias fáceis ali, como acontecera em Astapor, e depois lhe propôs um suborno, em forma de uma arca repleta de riquezas, para que seguisse seu rumo e deixasse a cidade em paz. Daenerys lhe responde que também lhe dará um presente: 3 dias. 3 dias para libertar a todos os escravos da cidade, lhe concedendo tanta comida, posses e riquezas quanto pudessem carregar, por seus anos de serviço, e lhes permitindo então partir. Caso contrário, na manhã do 3º dia, ela atacaria, e nenhum mestre permaneceria de pé. O enviado fica possesso e promete uma retaliação sangrenta a essas palavras, garantindo que Yunkai possui amigos poderosos que terão grande prazer em esmagá-la, antes de partir de sua tenda. Quando Grazdan parte, ela revela aos seus comandados que pretende agir de maneira sorrateira uma vez mais, atacando Yunkai na calada da noite antes de se passarem os 3 dias, para ter uma vantagem estratégica. O ataque ocorre de maneira bem sucedida, mas antes que se concluísse, o capitão mercenário Daario Naharis se esgueira entre as defesas do acampamento da rainha e a confronta, lhe trazendo um presente especial: as cabeças dos 2 outros capitães, e anuncia que a companhia dos Corvos Tormentosos, bem como ele próprio, lhe pertencem dali em diante.
Depois, enquanto a batalha ainda corre, ela pede a Arstan que lhe conte histórias sobre os Sete Reinos e em especial sobre seu irmão Rhaegar, já que o velho homem fora testemunha dos grandes acontecimentos do passado recente. Com a vitória, retornam Sor Jorah e Verme Cinzento, o escolhido dos Imaculados para servir como seu líder. Yunkai e os segundos filhos foram derrotados, e Meero escapou, mas outros 1000 homens foram tomados como cativos. E a rainha concorda que aqueles que lhe jurarem fidelidade podem se juntar ao seu exército. Ela então se dirige até os portões principais de Yunkai e aguarda o amanhecer do terceiro dia do prazo, para então testemunhar a abertura dos portões, de onde emergem milhares de escravos libertados, saudando-a como Missa, a antiga palavra Giscari para mãe. Com o fim do cerco a Yunkai, Daenerys e seu exército marcham ainda mais para o norte, em direção a Meereen, a última das cidades da Baía, e também a maior e mais rica. Sabendo de sua aproximação, os Meereeneses fazem o mesmo que fizeram os Yunkaitas, e preparam suas defesas para resistir, depois de varrer as terras em torno da cidade para não deixar nada de que Daenerys pudesse tirar proveito. Para além disso, eles também prenderam 163 crianças escravas a postes em forma de cruz, cada uma das quais mais e mais adiante no caminho, apontando para Meereen na estrada que margeia a Baía, como forma de aviso à Rainha Dragão, para tentar mantê-la à distância. Mas a estratégia tem efeito contrário, pois o sangue de Daenerys ferve ao testemunhar tamanha brutalidade, e sua determinação para tomar a cidade e libertar os escravos aumenta ainda mais. Daenerys acampa suas forças, de mais de 80.000 pessoas, embora menos de um quarto sejam guerreiros, fora das muralhas da cidade, e ali ela é confrontada por um único cavaleiro, Osnak Zopal, o campeão enviado por Meereen para enfrentar o seu campeão. Ela considera durante algum tempo, e considerando o Verme Cinzento, Sor Jorah e Daario Naharis muito valiosos para arriscar, ela envia o eunuco Belwas para enfrentá-lo. Ele derrota o cavaleiro sem dificuldade, mas Meereen se recusa a se render ainda assim. Desse modo, Ben Mulatuplum, o homem escolhido pelos segundos filhos para liderá-los após a fuga de Meero, sugere que conquistem a cidade se esgueirando através dos esgotos, pelos quais ele mesmo havia fugido em um momento no passado, admitindo que é um caminho aterrador, mas que também é uma possibilidade tentadora. Daenerys pensa a respeito da proposta, andando no acampamento de seus libertos acompanhada apenas por Missandei, que vinha se tornando muito próxima a ela, e por Arstan como escolta. Embora ela não temesse nenhuma ameaça entre seus filhos, acaba sendo emboscada por Meero, que vinha se escondendo entre os libertos apenas esperando por uma chance de se vingar dela. Daenerys teria sido morta se não fosse pela intervenção de Arstan, que desarmou e incapacitou Meero, que foi morto logo depois por uma turba furiosa de libertos. Ao retornarem à tenda da rainha, Sor Jorah não acredita que um mero escudeiro fora capaz de matar um líder mercenário endurecido, e por isso pressiona o velho a revelar sua verdadeira identidade. Foi desse modo que Daenerys descobriu que quem a vinha acompanhando por todo esse tempo era ninguém menos do que Sor Barristan Selmy, uma lenda viva entre os Cavaleiros dos Sete Reinos e o antigo senhor comandante da Guarda Real, dispensado por Joffrey I. Ele estivera agindo sob disfarce para evitar que os assassinos do Trono de Ferro soubessem de seu paradeiro e o seguissem até Daenerys. Sor Barristan fica embaraçado por sua revelação, mas usa a oportunidade para revelar também que Sor Jorah vinha aceitando o ouro da Aranha do Rei para informá-lo sobre os passos de Daenerys, contando-lhe, por exemplo, sobre a gravidez da rainha. Daenerys fica horrorizada com ambos por seus segredos, especialmente com Sor Jorah, a quem sempre considerara como um amigo e confidente, mas antes de conseguir pensar sobre o que faria para puni-los, se decide por mandar ambos na liderança do grupo que iria invadir Meereen pelos esgotos, esperando que os deuses dessem cabo deles. Enquanto seus soldados atacavam os portões da cidade e seus arqueiros enchiam os defensores de Meereen com flechas flamejantes, Sor Jorah, Sor Barristan, Belwas e outros 19 homens percorreram os esgotos até emergirem dentro das muralhas, onde libertaram um grupo de escravos combativos, permitindo que se revoltassem e rendessem os defensores, abrindo os portões e rendendo a cidade para a Rainha Dragão. Com a tomada de Meereen, Daenerys exerceu sua rubra vingança pelas crianças assassinadas. 163 dos grandes mestres meerineses foram pregados a poste de madeira na praça diante da grande pirâmide, para que definhassem até a morte.
Os 2 cavaleiros enganadores haviam sobrevivido à sua expedição nos esgotos, e Daenerys foi confrontada mais uma vez com a questão do que fazer com eles. Ela encontrou em si forças para perdoar Sor Barristan por sua mentira, pois entendeu suas intenções e as julgou válidas. Mas quanto a Sor Jorah, ela não pôde fazer o mesmo, por tudo aquilo que fora forçada a passar com as sucessivas tentativas da coroa de Westeros em assassiná-la. Assim, ela ordenou que Sor Jorah fosse exilado da cidade e que não mais voltasse a se aproximar dela, declarando que ele teria até o amanhecer do dia seguinte para abandonar Meereen. Caso contrário, ela ordenaria a Belwas que lhe arrancasse a cabeça. Depois, Daenerys descobre que o conselho que havia instalado para governar a cidade de Astapor fora devastado e substituído por um governo despótico comandado por um antigo açougueiro, de nome Cleon, que se declarou como Rei Cleon o Grande e escravizou os antigos mestres. Ademais, Yunkai, a cidade que Daenerys havia poupado, estava reunindo forças e enviando mensageiros para reunir espadas, com o objetivo de atacá-la e derrubá-la. Alguns de seus comandantes urgem a ela que marche até Yunkai para esmagar a cidade antes que ela pudesse se fortalecer, mas não desejando deixar Meereen para sofrer o mesmo destino de Astapor em sua ausência, ela se decide por ficar ali e aprender a arte de governar, antes de rumar a Westeros. Os dias e semanas se passam desde que a rainha se instala na Grande Pirâmide e passa a governar a grande cidade, e notícias sobre seu regime e sua estarrecedora beleza se espalham pelos 4 cantos do mundo, bem como rumores sobre suas 3 criaturas aladas, que muitos têm como as maiores maravilhas do mundo. Mas a realidade dentro das muralhas de Meereen era menos encantadora para Daenerys. Ela enfrentava os problemas de governar uma grande cidade repleta de tensões, equilibrando a animosidade entre os antigos senhores e os antigos escravos que ela havia libertado, enquanto tentava reviver uma economia em frangalhos, que até então fora totalmente baseada na venda de escravos e no trabalho destes. Para piorar sua situação, ela era atormentada por um grupo furtivo de Giscares insatisfeitos com seu governo, que chamava a si mesmo de Os Filhos da Árpia, e promovia uma guerra sangrenta pelas ruas de Meereen durante as noites, assassinando libertos e nobres que haviam rompido com o antigo regime para servir a rainha, os chamados Cabeças Raspadas, apenas para desaparecerem nas sombras logo depois. Para combater essa ameaça que não se via, Daenerys ordenou a criação de uma guarda da cidade, composta pelos próprios mirineses, libertos e cabeças raspadas, chamada de Bestas de Bronze, devido às máscaras com formas de cabeças de animais que usavam para esconder suas identidades, para que seus familiares não se tornassem alvos dos Filhos da Árpia. Daenerys estabeleceu também um prêmio de 1000 honras mirinesas pela cabeça de qualquer filho da Árpia que lhe fosse apresentada. Como forma de custear a nova guarda, Daenerys passou a cobrar um imposto de sangue de todas as pirâmides das famílias poderosas, sabendo que muitas delas eram apoiadoras dos filhos, quando não participantes dos mesmos. Ela também passou a demandar 2 filhos de cada pirâmide como reféns do bom comportamento de seus familiares, na esperança de que isso os demovesse da ideia de apoiar os revoltosos. Os Filhos da Árpia reagiram a essas medidas, fazendo saber a todos que ofereciam riquezas, glória e uma centena de garotas escravas para quem quer que assassinasse Daenerys, enquanto juravam de morte aqueles que servissem à Rainha Dragão, bem como suas famílias. Daenerys, para reforçar as linhas de defesa na cidade e em caso de ataque, cria mais 3 companhias livres compostas por seus libertos: os Homens da Mãe, os Irmãos Livres e os Escudos Robustos. A rainha também precisou lidar com a total antipatia das famílias nobres, que haviam sofrido muito durante o saque que se seguiu à sua conquista, embora os Cabeças Raspadas a apoiassem, liderados pelo pequeno nobre Skahas Mokandak, um homem irascível e impiedoso, bem pouco popular entre os nobres. Enquanto isso tudo se passava, os 3 dragões de Daenerys cresciam, e à medida que aumentavam, ficavam também mais ousados e selvagens. Os 3 dragões, em especial Drogon, passaram a caçar ovelhas nas terras em torno de Meereen quando sentiam fome, e mais pastores passaram a comparecer à grande pirâmide com ossadas carbonizadas e queixas sobre seus danos, e a rainha concordou em ressarci-los pelas perdas provocadas por seus dragões. Contudo, em um dia de petição, um homem permanece diante dela após a rainha lhe garantir ressarcimento pelas mortes de 23 ovelhas. E quando Daenerys o questiona sobre o que mais está errado, o homem abre uma pequena trouxa de tecido diante dela, lhe revelando uma ossada enegrecida. Mas não eram ossos de ovelha que ele carregava consigo, eram ossos de uma criança.
O homem viera lhe relatar a morte de sua pequena filha Hasea, que fora emboscada por Drogon enquanto se encontrava em campo aberto, e depois fora incendiada, morta e devorada pelo dragão negro, a quem o homem chamava de A Sombra Alada. Daenerys ficou totalmente abalada e abismada pela visão, sentindo terrivelmente a morte de uma criança inocente, e tal acontecimento não poderia passar sem uma ação drástica. Sem ser capaz de capturar Drogon, que escapou de seus homens e fugiu em direção ao norte, ao Mar do Traqui, ela ordenou que Rhaegal e Viserion fossem aprisionados em um grande salão escuro sob a pirâmide, mantidos no lugar a ferros, para que eles não tivessem a chance de matar nenhum inocente. Pouco mais tarde, durante as negras horas da noite, Daenerys é visitada por Quaithe, em seu quarto, enquanto a rainha se encontrava sozinha. Daenerys pergunta, assustada, de que forma ela fora capaz de passar por seus sentinelas, e a mulher simplesmente respondeu que ela usou um outro caminho, e que seus guardas nunca a viram, nem seriam capazes de vê-la se ali estivessem. Ela então se põe a advertir Daenerys sobre os perigos que se aproximam. Ela lhe diz que as velas de vidro estão queimando, e avisa. Logo virá a égua descorada, seguida pelos outros. A lula gigante e a chama negra, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do pantomimeiro. Não confie em nenhum deles. Lembre-se dos imortais. Cuidado com o senescal perfumado. Depois de terminar suas palavras, Quaithe diz a Daenerys para se lembrar de quem é, após o que simplesmente desaparece, deixando a rainha na escuridão, sozinha e confusa, para ponderar a respeito do que a Umbromante dissera. Algum tempo depois, Daenerys recebe na sua pirâmide a visita de Sharo Shoan Daxos, que viera desde Qarth para lhe prestar auxílio, em suas palavras. Ele lhe oferece 13 navios, sob a condição de que ela os use para navegar imediatamente em direção ao Westeros, deixando Meereen para trás. Daenerys, que ainda anseia por seu lar, considera longamente sua oferta, mas ao se lembrar de que a cidade iria se consumir em caos logo após sua partida, é forçada a declinar, pois não pode imaginar deixar seus filhos para trás, para serem mortos ou voltarem a ser escravizados. Ela recusa a proposta de Sharo, que na realidade estava ali para restabelecer o comércio de escravos na cidade, uma vez que a teia comercial na Baía dos Escravos era importante para a prosperidade de Qarth. Mesmo assim, o homem lhe concede os navios como um último gesto de boa vontade antes de ir embora. A essa altura, Yunkai já havia retomado o comércio de escravos, de modo que contava com todo um exército de soldados escravos para mandar contra Meereen, acompanhados de mercenários e de uma das legiões de ferro de Nova Guiz. Mas antes de atacar Daenerys, os Yunkaitas se viraram contra Astapor para derrubar o rei Cleon e restituir o poder dos bons mestres ali. Enquanto Cleon se prepara para defender sua cidade, ele envia a Meereen Lord Gael para implorar pelo auxílio militar de Daenerys e seus Imaculados, mas a rainha recusa o pedido repetidas vezes, não ousando deixar sua cidade desguarnecida para ajudar Cleon. Assim, o rei açougueiro é derrotado na batalha sobre o chifre de Hassat e morto por seus próprios soldados. Depois de um curto cerco, a própria Astapor cai e é colocada novamente sob o controle dos feitores, de modo que os Yunkaitas partem em direção a Meereen. Com tal ameaça se aproximando de sua cidade, Daenerys precisa encontrar uma forma de pacificar as ruas, para que possa se concentrar nas defesas externas. Por isso, ela se consulta com Galaza Galar, a Graça Verde, a mais antiga e sábia de todas as sacerdotisas do Templo das Graças da cidade, em busca de maneiras para alcançar uma paz, ainda que temporária, com os aristocratas Giscari. A idosa lhe aconselha a tomar para si um marido, oriundo de uma das antigas famílias merinesas, para que as outras famílias nobres passem a vê-la com melhores olhos. O nome proposto por ela é o de Isdar Zolorak, o líder de uma das famílias mais influentes da cidade, que possuía também muitos contatos em outras cidades grandes e importantes e era bem respeitado por todos. Sendo assim, Daenerys convoca Isdar à sua presença, comunicando-lhe sua intenção, mas para que tal casamento ocorra, ela impõe uma condição. Isdar deve provar sua capacidade de influência interrompendo a matança nas ruas por pelo menos 90 dias, de modo que a rainha tenha certeza de que ele pode mesmo auxiliá-la a melhorar sua imagem e, ao mesmo tempo, possa trazer a paz que ela tanto almeja. O nobre aceita o desafio, e quando Sor Barristan objeta, argumentando que os senhores dos Sete Reinos nunca aceitarão um aristocrata Giscari como seu rei, Daenerys responde que 90 dias é um longo período, e que o homem provavelmente fracassará.
No entanto, ela assegura ao cavaleiro que, caso ele tenha sucesso, ela cumprirá o que foi acordado, por sua honra como rainha e em nome de seus filhos. Antes que Sor Barristan deixe sua presença, ele a informa de que o mercenário Daario Naharis estava de volta, e o coração de Daenerys bate mais depressa por um momento. A rainha havia se enamorado ao Tiroshi desde o momento em que ele lhe jurara sua espada, enxergando o belo homem que existia por baixo de sua extravagante barba. Ela ordena então que ele seja trazido imediatamente à sua presença, e o homem tinha boas notícias a dar. Sua negociação com os Lhazarenos rendera frutos, e os Homens-Ovelha eram agora oficialmente aliados de Meereen, abrindo suas rotas comerciais com a cidade. Durante o retorno à Baía dos Escravos, o mercenário continua, eles haviam defrontado a Companhia das Longas Lanças, contratada por Yunkai, mas ele se gaba de que apenas 9 de seus irmãos haviam sido mortos, e que 12 dos inimigos haviam se decidido por se juntar aos Corvos Tormentosos após sua derrota. Daenerys então lhe fala sobre os problemas na cidade e sobre a estratégia de casamento proposta pela Graça Verde. E quando o mercenário lhe diz que ela deveria usar tal casamento apenas como um pretexto para reunir todos os nobres da cidade em um único lugar, para então matar a todos e se ver livre do problema dos filhos da Árpia, Daenerys se sente ultrajada e se lembra do homem cruel que Daario é. Por isso, ela ordena a ele e aos seus irmãos em armas que retornem ao Paço Kizai, para que ele fique distante de si. Com o passar do tempo, diversos navios de combate inimigos bloquearam o porto de Meereen, isolando a cidade do vital comércio que a mantinha viva, o que significou péssimas notícias para Daenerys e seu governo, mas Ezdar se mostrou mais capaz de prevenir a violência na parte de dentro das muralhas, inibindo a atividade dos filhos da Árpia. De fato, ele se mostrou tão bem sucedido nisso que o Cabeça Raspada chegou mesmo a suspeitar que o próprio Ezdar fosse a Árpia, o líder dos rebeldes, e que ele teria simplesmente ordenado aos agentes que parassem a matança, para poder se casar com Daenerys e tomar o poder para si. Scarras chega a solicitar a Daenerys que lhe permitisse arrancar de Ezdar uma confissão através da tortura, mas ela se recusa, dizendo que não acredita em tais confissões. Em tempo, alguns refugiados vindos de Astapor começam a aparecer em Meereen em busca da misericórdia de sua mãe, e eles traziam consigo o fluxo sangrento, que logo começou a ser conhecido como a Égua Descorada, tal como Quaithe havia predito. Tal pestilência era mortífera e altamente contagiosa, e Daenerys ficou sabendo pelos poucos que haviam chegado que muitos mais se aproximavam, famintos, desesperados e infectados com a doença. A rainha deseja intensamente acolher seus filhos, em dificuldade, mas seus conselheiros protestam, argumentando que permitir que a pestilência entre na cidade será catastrófico. Por isso, de coração apertado, Daenerys ordena que os portões sejam fechados, para impedir que a Égua Descorada entre em Meereen. Mas ela não deixou os refugiados totalmente desamparados, pois ordenou aos seus imaculados que erguessem um grande acampamento fora das muralhas da cidade, para recebê-los da melhor forma que pudesse, pois uma mãe nunca vira as costas aos filhos. Com o iminente casamento entre Daenerys e Ezdar, os Yuncaítas entram em contato com este, declarando que estão dispostos a conceder a paz a Meereen, em troca de compensações em ouro e da promessa de Daenerys de que Yunkai poderá voltar a negociar escravos sem ser molestada, e que Astapor será restabelecida como uma cidade escravagista, sem nenhuma interferência da rainha. No entanto, os homens da Cidade Amarela dizem não confiar meramente na palavra de Daenerys, de modo que tal acordo seria sacramentado com o casamento com o nobre Ezdar. Durante o tempo de impasse, a força Yuncaíta continua a ameaçar as muralhas, e o capitão mercenário Ben Mulato Plum aconselha Daenerys a libertar seus dragões para fazer chover o fogo sobre os inimigos, mas ela se recusa, dizendo que não ousa libertar os dragões, correndo o risco de produzir mais vítimas inocentes, e o capitão não recebe bem tais palavras. Pouco depois, Daario e seus corvos tormentosos retornam, e o capitão mercenário diz a Daenerys que os segundos filhos a traíram, desertando para o lado de Yunkai, mas ao mesmo tempo, um punhado dos soprados pelo vento, uma das companhias contratadas pela Cidade Amarela, haviam se juntado à sua causa, todos vindos dos Sete Reinos. Daenerys ficou intrigada por isso, mas antes tinha mais aspectos práticos com os quais se preocupar. Yunkai estava prestes a lançar contra ela 6 legiões Giscari, 4 companhias mercenárias, um destacamento de cameleiros de Qarth e uma companhia de fundeiros tolocinos, de modo que a rainha não teve opção senão ordenar que seus portões fossem fechados, até que um acordo de paz pudesse ser estabelecido.
Naquela noite, cedendo ao medo e aos seus instintos, Daenerys toma Daario como seu amante, pois já se encontrava sozinha desde a morte de seu marido, e não sentia o toque de um homem desde o beijo roubado por Sor Jorah em alto mar. No dia anterior ao seu casamento com Ezdar, Daario lhe apresenta os desertores dos Soprados pelo Vento, e Daenerys sente-se feliz em conferenciar com eles, e em ouvir o idioma comum uma vez mais. Contudo, 3 deles acabam por se revelar como muito mais do que a rainha suspeitava a princípio. Um dos mercenários se revelou como sendo Quentyn Martell, um príncipe de Dorne e filho do atual senhor da casa, e seus 2 companheiros se revelam como 2 cavaleiros de Westeros, Sor Archibald Arrowwood e Sor Jaehaerys Drinkwater. Daario não conhecia tal fato, e se mostra furioso com a dissimulação dos dorneses, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Quentyn disse trazer um presente a Daenerys, que se revelou como sendo um documento. Um pacto nupcial firmado anos antes por Sor William Darry e pelo príncipe Oberyn Martell, com o Senhor do Mar de Bravos como testemunha. No acordo, os homens se comprometiam em casar a princesa Arianne, a filha mais velha do príncipe Doran, a Viserys quando ambos tivessem idade o suficiente, em troca do apoio incondicional de Dorne à causa do rei, quando ele retornasse aos 7 reinos. Contudo, tal pacto já não podia ser levado adiante, devido à morte de Viserys, de modo que a ideia de Quentyn era cumprir ele mesmo o acordo, com Daenerys ocupando o lugar de Viserys. O que o príncipe prometia eram 50.000 lanças dornesas, a apoiar Daenerys em seu tão aguardado retorno ao lar. A proposta é bombástica e toma Daenerys de surpresa. A princípio, a perspectiva de angariar tal apoio em sua iminente guerra pelo Trono de Ferro fala alto ao coração da rainha, e Sor Barristan a implora que aceite a proposta e tome o príncipe como seu marido, mas Daenerys acaba recusando o acordo, argumentando que não pode simplesmente deixar de lado sua cidade e seus filhos, além de já estar comprometida a outro homem, após 90 dias de paz em sua cidade. Ela diz, em tom lamentoso, que o príncipe simplesmente chegou tarde demais. Além disso, outro motivo para a recusa da rainha ficou apenas por dizer: o sério e banal Quentyn não a cativou, com seus modos vacilantes e feição comum. Quentyn pede a ela que reconsidere sua proposta e diz que ali permanecerá até que a rainha mude de ideia, pois não suporta a perspectiva de voltar a Dorne de mãos vazias. Ele ainda a informa que os outros desertores dos Soprados pelo Vento são espiões enviados pelo príncipe esfarrapado para informar Yunkai sobre as defesas de Meereen, de modo que Daenerys ordena que sejam todos presos. No dia seguinte, Daenerys se casa a Ezdar no Templo das Graças. Com isso, a paz com Yunkai pode finalmente ser negociada, e o novo rei Ezdar convida os representantes da Cidade Amarela para entrarem em Meereen para discutir os termos do acordo e fazer a assinatura. O rei determina que o acordo seja celebrado com uma grande festa pública, que marcará também a reabertura das famosas arenas de luta de Meereen, que haviam sido fechadas por ordem de Daenerys após a conquista da cidade. A rainha era frontalmente contrária ao esporte de sangue, por envolver escravos e a morte de muitos inocentes, mas acabou sendo persuadida por diversos guerreiros a concordar com a reabertura das arenas, deixando o ato a cargo de Hizdahr, por não querer fazê-lo ela mesma. Enquanto isso ocorria, alguns reféns leais a Daenerys, dentre os quais o capitão Groleu e Daario Naharis, foram enviados ao acampamento Yunkaita, como garantia da segurança de seus enviados. Daenerys odeia cada pequeno aspecto da festividade e do banquete oferecido aos Yunkaitas, e tem dificuldade em aceitar o fato de estar ali ceando com homens que até pouco tempo antes ela mataria à primeira vista, mas ela se decidiu por fazer um grande esforço, pois era aquele o caminho mais curto para a paz que almejava. Durante o evento, ela confronta Ben Mulato novamente e pergunta por que é que sua companhia a traiu. Ele simplesmente afirma que, após uma discussão com seus irmãos em armas, e após lhes revelar que os dragões não seriam libertados, eles decidiram por mudar para o lado vencedor, por não estarem interessados em morrer por uma causa aparentemente perdida. Depois disso, ela ordena a Sor Barristan que liberte Bella Maris, um dos espiões enviados pelos Soprados pelo Vento, em um gesto de boa vontade com o objetivo de talvez trazê-los para sua causa. Mais tarde, Daenerys conduz Quentyn até o salão sob a pirâmide, para lhe apresentar seus filhos, objetando convencê-lo de que ali não era o seu lugar, e de que ele deveria rumar de volta a Dorne, mas sem sucesso. No dia seguinte, Daenerys recebe através de Sor Barristan a resposta do príncipe esfarrapado. Ele está disposto a se unir à sua causa se ela lhe oferecer Pentos como recompensa, mas ela não está disposta a firmar esse acordo.
Daenerys então vai até a grande arena de Daznak para ser vista nos grandes jogos de reabertura, ainda que a contragosto, pois como rainha de Meereen seria esperado de si que comparecesse. Ali, Hizdahr urge a ela que experimente uma travessa de gafanhotos quentes no mel que ele trouxera, mas Belwas acaba por comer todos antes que a rainha experimentasse algum. A rainha aguentou tudo que era capaz do derramamento de sangue na arena, e quando estava prestes a se retirar, Belwas caiu sobre seus joelhos, sentindo-se muito mal e vomitando sangue. Ele havia sido envenenado. Mas antes que Daenerys pudesse dizer ou fazer qualquer coisa pelo eunuco, um visitante inesperado chega dos céus e pousa no centro da arena. Era Drogon. Ele havia crescido muito em seu tempo na natureza, e apresentava uma dimensão monstruosa então. Ele viera à arena seguindo o cheiro do sangue, e incendiou o javali selvagem que se encontrava ali antes de se pôr a comer da carne queimada do porco e da lutadora de arena Barcena Cabelo Negro, que o estivera enfrentando pouco antes de ser morta. A audiência de 30.000 pessoas entra em pânico ao ver a fera, e foge em todas as direções buscando escapar dali o mais rápido possível. Um único tolo, no entanto, avança contra o dragão armado com uma lança e lhe fere na lateral, vertendo seu sangue quente sobre a areia, antes de ser abocanhado e morto por Drogon. Daenerys, sem perder tempo, corre para dentro da arena e se põe a falar com o dragão, buscando acalmá-lo. Depois, ela simplesmente sobe em suas costas e Drogon voa para longe, com sua mãe, pairando alto e abandonando a cidade diante dos olhares perplexos de Sor Barristan e de um pequeno grupo de homens valentes que não fugiram em pânico. Algum tempo mais tarde, Daenerys se encontra em uma gruta elevada no topo de uma colina, em algum lugar no grande mar do Traqui, e já não sabe mais como retornar à cidade. Ela sabe que, em sua ausência, Meereen iria se consumir em sangue e morte, mas não há nada que possa fazer a respeito. Ela apelidou o local, tornado um covil por Drogon, como Pedra do Dragão, em alusão ao lugar onde nasceu, e em um determinado ponto decide que, mesmo contra todas as expectativas, ela deve tentar retornar à Baía dos Escravos, ainda que seja a pé. Mas a rainha não se sente bem. Ela está faminta, maltrapilha e doente, sentindo fortes dores no estômago, vertendo gosma verde e sofrendo de uma aguda diarreia. Ela tem sonhos febris com seu irmão Viserys, acusando-a e maldizendo-a, e acorda com filetes de sangue saindo de si, cobrindo suas coxas. Finalmente, Drogon se reaproxima, e ao comando de Daenerys, ele pousa e permite que ela se aproxime. Algum tempo depois, Daenerys e Drogon são encontrados pelo Calazar de Caljaco, um dos antigos companheiros de sangue de seu marido.